O problema aí do Brasil com os Estados Unidos tá com mais uma página aí nessa novela, né? Como todo mundo deve estar sabendo, a gente está tendo alguns conflitos entre Brasil e Estados Unidos. A gente tem o Trump que vê o Lula como adversário, o Lula também vê o Trump como adversário, e o Trump está apoiando o Bolsonaro, e alguns defendem que o Lula já estaria mais buscando o apoio dos países em desenvolvimento, os BRICS e tudo isso. Bem, esse cenário complexo aí teve mais uma situação que aconteceu agora na OMC, na Organização Mundial do Comércio, em que o Brasil agora bloqueou uma proposta dos Estados Unidos que era de prorrogar por 5 anos a isenção de tarifas sobre serviços digitais, onde os Estados Unidos têm força, né, nos streamings, em esse tipo de empresas que atuam no digital, né? E isso gera uma crise ali diplomática agora entre o Brasil e os Estados Unidos, e que os Estados Unidos agora está, inclusive, ameaçando sair dessa organização e está ameaçando também retaliar contra o Brasil. Bem, o caso é complexo porque o Brasil está junto com outros países ali em desenvolvimento, como por exemplo a Turquia, que também rejeitou ali a proposta. Os argumentos são os seguintes: essa isenção de tarifas ela geraria perda de arrecadação para o Brasil, para países em desenvolvimento que não têm essas empresas de streaming, né? Essas empresas, os Estados Unidos é que domina, né? Essas Netflix, YouTube, várias dessas empresas, Amazon Prime, tem várias, né? Então, o Brasil alega que a gente precisaria dessa receita, né? Enquanto os países ricos acabam se protegendo, por exemplo, protegendo ali a economia deles, quanto, por exemplo, a agricultura, que é onde o Brasil teria força, e o Brasil precisaria que aí a contrapartida que eles não taxassem, então, os produtos agrícolas, né, e os minérios e tudo, né, produtos primários aí que o Brasil produz. Isso aí é um grande problema inicial que eu trato no meu livro do Capitalismo Público, que é um grande erro estratégico do Brasil, porque, claro que se o Brasil quer ser um país desenvolvido, ele precisaria estar desenvolvendo sua indústria, estar desenvolvendo a sua economia, e não só dependendo de produtos de baixo valor agregado, produtos primários como agricultura e minérios, né? Só sendo fornecedor desses produtos primários que não geram tecnologia praticamente, não geram um aumento na riqueza nacional. Isso é um problema, e que o capitalismo público ele resolve esse problema, como eu provei matematicamente, ele resolve dando... matematicamente eu consegui comprovar que o Brasil cresceria muito mais se ele estivesse utilizando esse modelo. Os Estados Unidos defendem que essa visão deles estaria estimulando um comércio, né, digital global. Mas tem todo esse cenário de ter essas empresas deles e não ter concorrência ali dos países em desenvolvimento, né? A China também tem sua força lá, mas fica muito fechada lá. Até a China sofre com sanções também quanto a isso, sofre com uma série de
de punições ali. O TikTok, por exemplo, nos Estados Unidos acabou sofrendo toda aquela campanha, né, para não poder continuar livre nos Estados Unidos. Bem, eles estão fazendo uma proteção da economia deles. Então cabe a reflexão, será que o Brasil deveria também fazer a proteção da nossa economia? Então essa disputa aí entre a agricultura e esses produtos digitais tão fortes nessa disputa, assim como agora a gente está tendo a questão aí do Pix, né, que os Estados Unidos pretendem acabar com o Pix, provavelmente aí, se ele entrar um governo que seja favorável aos Estados Unidos, eles vão querer acabar com isso, porque os Estados Unidos têm as empresas de cartão que lucram muito e perderam dinheiro com o Pix, né? Então, a OMC, que vem desde ali do final, após a Segunda Guerra Mundial, está perdendo força agora. E se os Estados Unidos saírem, ela perde ainda mais força e é um órgão importante internacionalmente. Então, nós temos essa disputa entre países em desenvolvimento que precisam crescer e países ricos que querem expandir o seu mercado. Então, essa tensão diplomática acaba agravando esse cenário que já tem de disputa entre o governo do Trump e o governo do Lula. E muitas pessoas estão até com medo dessa possível... talvez eles possam querer atuar de alguma forma aí para pressionar mais o Brasil, né? Talvez até nas eleições, inclusive, né? E os Estados Unidos já têm demonstrado que têm um interesse em dominar a América Latina e excluir a influência chinesa também. Então, com esse cenário todo, em primeiro lugar, é importante considerar que nada disso estaria acontecendo para o Brasil se o Brasil estivesse num caminho do capitalismo público, que é onde o desenvolvimento econômico acelerado, que geraria maior riqueza para o país e geraria uma redução da desigualdade. A gente estaria em outra disputa, né? É claro que outros países iam ficar preocupados, receosos do Brasil crescendo muito, como já aconteceu quando o Brasil começou a crescer muito, que um secretário importante dos Estados Unidos, o Kissinger, né, ele falou que não iriam deixar o Brasil se tornar uma potência, se tornar um novo Japão. Então, isso também é uma questão a se considerar, mas nós não podemos ficar querendo ser sempre subdesenvolvidos por medo de gerar esse tipo de ressentimento ou de inveja e tudo. Então, o problema não é a relação do Brasil com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos só está defendendo o interesse deles. O Brasil tem que defender o seu próprio interesse também. Então, a grande questão é justamente esse modelo econômico brasileiro que está dependente puramente desses produtos primários da agricultura, dos minérios. E é claro que esse livre mercado que muitas vezes são pregados, esses países que pregam isso não estão seguindo esse livre mercado. Eles também estão protegendo as empresas deles. Daí existem essas contradições, né? Então, o modelo atual ele gera esses conflitos, né? E o sistema
de concorrência entre países, inclusive, acaba trazendo esse tipo de problemas, né? Se nós simplesmente fizéssemos a proposta ali do capitalismo público, o Brasil tem uma economia grande, tem um PIB forte. Se a gente utilizasse esses recursos dos minérios, do petróleo, da agricultura, ao invés de gastar da forma que a gente gasta, se a gente estivesse investindo nos moldes do capitalismo público, criando empresas eficientes, a gente certamente estaria em um cenário em que o Brasil estaria aí crescendo sua economia dentro dos padrões que o capitalismo público prevê. Seria um crescimento enorme, maior do que o crescimento que os Estados Unidos teve, que a China teve, e seria um crescimento que mudaria a nossa qualidade de vida. Só com essa proposta de utilizar os valores dos impostos com a geração de novas empresas nos moldes do capitalismo público, e isso em si já geraria crescimentos econômicos acima dos 10% ao ano, passaria disso bastante, e em poucos anos o Brasil teria uma transformação total de sua realidade. Bem, mas para não deixar a questão limitada, eu acredito que é importante também eu citar a proposta que eu desenvolvo na Pancracia já há muitos anos, que é a proposta de a gente não limitar a nossa decisão no Brasil, por exemplo, a uma proposta única. É claro que se a gente tiver uma proposta única em um país unificado, em um modelo bom como o do capitalismo público, a gente vai crescer o país como um todo. Só que o que a gente vê hoje é um país que não consegue unificar uma visão. Então nós temos dois grandes blocos ali, o da bolsonarismo e do petismo, e a gente acaba não conseguindo unificar. Então a proposta da Pancracia é justamente permitir que exista uma autonomia nas regiões do Brasil para que cada região siga a sua visão sem interferir na região do outro, mas que mantenha o país unificado com uma força armada única, com algum grau de unidade, mas que tenha total liberdade econômica e política para as questões gerais. Essa questão é importante porque, como nós não conseguimos ter uma unanimidade nas nossas visões dentro do Brasil, essa polarização acaba sendo muito prejudicial. Então, tendo em vista isso, esse modelo também da Pancracia é extremamente importante que a gente consiga avaliar, entender a importância desse modelo. Então, ele é um modelo que permite, se um Estado, por exemplo, quiser viver sobre um regime de capitalismo público, ele vai lá e ele vai crescer, outros podem querer também seguir esse modelo. Se outro quiser viver num regime como o do PT, ele vai lá e vai ficar, se ele ficar bom, outros estados podem querer seguir aquele modelo também. E aí a gente acaba com essa polarização que pode acabar gerando um racha aqui, uma guerra civil no Brasil, e aí isso é o pior cenário possível. Então a Pancracia, mesmo que ela permita que opções ruins acabem sendo ruins, mas dá liberdade para essas pessoas, esses grupos optarem lá e decidirem sobre suas próprias vidas. Então
A gente, inclusive, tem como fazer a concorrência e um Estado vai estar observando a decisão do outro. Cidades, inclusive, podem ter autonomia. Então, isso é um modelo para se pensar, para se evitar todo esse problema que nós estamos tendo aqui no Brasil. É claro, a gente vai manter a unidade do país. Então, a gente não é como autonomia total de independência de um Estado, não. Aí seria ruim porque a gente perderia a força de um país, perderia o nosso poderio militar, a gente perderia certas decisões que precisariam ser unificadas. Então, a decisão por aí permitiria mais liberdade para a população no geral. Se alguém quiser seguir a direita, vai poder seguir. Se quiser seguir a esquerda, vai poder seguir. Inclusive, a autonomia pessoal também é possível dentro da pancracia. Então, nós temos essa possibilidade de descentralizar na pancracia. E por fim, eu queria também falar sobre as minhas propostas, que são as principais que eu tenho defendido ultimamente nos meus últimos livros, que são justamente a da importância da paideia, né, da educação filosófica. Porque com essa educação filosófica, a gente tendo cidadãos virtuosos e que busquem conhecimento, a gente tem como funcionar a nossa sociedade em qualquer regime, seja de direita, seja de esquerda, seja de capitalismo público, seja de socialismo, seja do que for, a gente tem como funcionar. Justamente o que a gente mais precisa é isso, é uma educação filosófica. Permitir as pessoas saírem das ilusões, saírem da caverna e começar a buscar conhecimento. Então, é por isso que eu estou dando os cursos de filosofia e filosofia política. Quem tiver interesse no nossos cursos e na nossa comunidade, pode entrar em contato aí, nas redes aí no geral, e isso é importante porque é assim que a gente consegue fazer essa mudança de baixo para cima, porque não adianta a gente esperar de um político, porque o político vem da sociedade, e se a sociedade hoje é corrupta e é viciosa, ela não tem virtudes filosóficas, o que a gente vai ter de governantes são governantes corruptos, então nós não podemos esperar uma mudança da educação e da ética de cima para baixo. A gente tem que mudar de baixo para cima. Quem conseguir sair da caverna tem que puxar os outros que estão acorrentados lá e tirar e soltar, e assim a gente tem um sentido de ascensão. Até no meu último livro da ascensão, né, a filosofia, eu falo sobre isso. Nos meus últimos livros eu falo sobre isso, né? Sobre o Platão e o governo de si também. Então isso é o que eu considero mais importante de todos. O capitalismo público é muito útil, pancracia também é muito interessante para a nossa realidade atual, mas o mais importante de todos é a filosofia, são as virtudes, é o conhecimento. Então, acho que aí eu já passei a mensagem aí.